Oiê! Esse vídeo é pra você que tá assim como o Dalizinho aqui, após ver o documentário Netflix do Dilema das Redes Sociais, ou pra você também que já achava que era mais uma peça no sistema aí da engrenagem da era de dados da atualidade. Nós vamos falar um pouquinho aqui sobre a minha visão de psicóloga em relação ao documentário que tá todo mundo comentando. Então sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. Eu acho importante eu começar falando sobre alguns pontos que eu estudei durante esse ano que mudaram bastante a minha visão e algumas experiências que eu tive. O primeiro ponto foi que eu fiz um curso sobre budismo e psicologia moderna. Nesse curso, o que ficou assim de relevante para mim em relação a essa análise aqui que eu vou fazer é que eles fizeram lá uma análise dos níveis de dopamina. Eles deram suco de laranjas para macacos e aí eles criaram uma forma, né, de emparelhamento que o macaco ele entendeu que tal hora ele ia consumir um suco de laranja. E o suco de laranja liberava muita dopamina no sangue deles, né, no cérebro deles também. E aí, o que eles fizeram? Eles iam medindo esses níveis de dopamina e eles fizeram outro experimento que é na hora que o macaco ia esperar o suco não ia chegar. Então, a expectativa aumentava bastante, né, esse nível de dopamina, e a ausência desse reforço fez com que eles ficassem muito na bad depois aí de esperar o suco não vir. E eu achei muito interessante isso, assim, como a gente imaginar que nós vamos receber reconhecimento, que nós vamos receber validação social, que nós vamos receber likes, curtidas, interações, que as pessoas vão nos notar, vão nos reconhecer. Como a gente imaginar isso, a gente não receber isso de volta, pode ter um efeito aí, digamos assim, um pouco depressivo nas nossas emoções. Não tô falando aqui do quadro do transtorno depressivo, mas você pode sentir umas emoções ruins e isso pode afetar uma série de coisas na sua vida. Então, essa análise eu achei bem interessante de trazer aqui para vocês, essa história, porque eu acho que é relevante para a gente analisar nosso comportamento nas redes sociais. Outra coisa, assim, muito interessante da gente pensar é que eu entrei no clube do livro da Gabriela Prioli. E aí o primeiro livro era A História da Riqueza do Homem. Eu não terminei de ler esse livro, mas esse livro me deu assim muitos insights. Eu fiquei pensando bastante sobre como funciona o capitalismo, como foi essa transição, né, do feudalismo para o capitalismo e como o capitalismo ele sempre prega que algo é o ouro do momento. No começo era o ouro mesmo, depois, né, hoje a gente vê a questão das ações na bolsa, falam muito também sobre como hoje o que gera dinheiro, o que gera valor, o que enriquece é a informação e como essa questão dos dados está inserida nisso. Quanto mais dados você tem das pessoas, mais você consegue pensar em formas persuasivas de fazer com que elas comprem, com que elas gastem o dinheiro delas com você. Então, isso também é uma coisa muito importante. Eu não terminei de ler esse livro, mas eu vou voltar nele, porque eu acho que vai me dar muitas reflexões, assim, acho que vai me ajudar bastante a encaixar algumas ideias que ficaram soltas aí do documentário. E recomendo para quem quiser. Outra coisa também, que se você me acompanha aqui, você viu que eu lancei um curso para psicólogos. E aí a gente começou a investir mais enfaticamente em anúncios nas redes sociais. Para quem sabe, o meu sócio é meu esposo e ele é especialista em marketing e vendas. E ele é especialista também em anúncios na internet como um todo, não só Instagram e Facebook, mas também em outras plataformas. E aí a gente conversa muito sobre isso e quando a gente começou a investir, né, anunciar aqui no Psicoterapia e Afins, a gente começou a conversar e eu comecei a falar pra ele, gente, como é que funciona isso? E aí ele me mostrava, né, ele fazendo o trabalho dele, como é que segmentava público, interesse, aquele tipo de coisa. E eu pensando, gente, que doideira, porque na internet você pode filtrar um público, você não filtra só mulheres entre tal e tal idade, você filtra por cidade, você consegue filtrar por interesse, se aquela pessoa gosta de sapatos, de maquiagem, de produtos de beleza, de conteúdos de psicologia, a religião dela, você tem acesso a tudo isso baseado na interação que essa pessoa tem na rede social. E isso deu um choque assim na minha cabeça sobre como a internet tem muitos dados baseados no nosso entretenimento. E aí a gente conversou muito sobre isso, eu achei isso muito interessante e isso me fez refletir, né, sobre como o Facebook e o Instagram têm dados sobre a gente. E outra coisa assim muito importante também sobre tudo isso é como a gente entra aqui numa forma
de desopilar, como dizia aqui em Recife, né? Tipo assim, eu tô estressado, eu tô ocioso, eu tô entediado, eu vou mexer um pouco no meu celular. E aquilo nos captura muito, nos captura de uma forma assim, que quando a gente vê já tem meia hora, uma hora, às vezes você tá consumindo stories, você tá como se fosse a televisão, né? A televisão aberta nos dias de hoje. Eu já falei até isso com meu sócio também uma vez. O stories é como se fosse a televisão. Você chega em casa, você abre e fica passando, passando, e você tá ali num consumo passivo de informação, de conteúdo. É como se fosse assim para você se desestressar, para você esquecer o que está acontecendo com você. E uma coisa importante é que isso é um comportamento de fuga de emoções desprazerosas. Eu enxergo dessa forma, do tipo, tá muito chato aqui, minha realidade, eu vou pro meu celular. Isso acontece. E também, quando a gente interage nas redes sociais, quando a gente produz um conteúdo, coloca uma foto, coloca um vídeo, existe também essa questão mais de liberação de emoções positivas, mas emoções positivas que são imediatas. Como eu posso fazer você entender isso melhor? Vamos supor que você está muito apertado, com vontade de fazer xixi, apertado, 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 então você está com um desconforto enorme. Você chega na sua casa, você faz xixi, você vai sentir um alívio imediato. Isso também pode acontecer com comida, por exemplo. Às vezes a gente está estressado, está cansado, mas se eu comesse aquele hambúrguer, se eu comesse aquela batata frita, ia ser maravilhoso. E aí você come. E aí você tem um aumento, você fica, nossa, eu fiquei mais alegre, fiquei mais disposta. Na verdade, você consumiu uma emoção positiva de uma forma imediata. Você tentou sair, né, de uma emoção negativa. Eu tô usando essa dualidade aqui, mas só para tornar compreensível, né? Você saiu de um lugar de desconforto para um lugar de prazer. E as redes sociais, elas aumentam muito isso na gente. Uma coisa que a gente também tem que perceber que eu acho relevante é que cada dia mais as redes sociais, os aplicativos estão investindo em designs persuasivos. O que é isso? Como é que eu faço para essa pessoa ficar aqui, para ela curtir muito, para ela interagir muito? Como é que eu faço para ela ficar cada vez mais aqui e eu ter o tempo dela, eu ter a atenção dela? Isso também é muito importante você entender que esses mecanismos, eles estão investindo muito dinheiro nisso. E nós somos uma peça nisso. Eu não estou aqui querendo enfatizar, você tem que sair das redes sociais. Muito pelo contrário, eu acho que é possível a gente fazer um uso consciente das redes sociais. Então, assim, procure observar quando você está usando para uma fuga ou quando você está tentando fugir, né, de uma emoção desprazerosa, quando você às vezes tem que fazer uma obrigação sua e aí você pensa, poxa, eu vou navegar um pouquinho aqui, eu tenho que fazer um trabalho, mandar um e-mail, que coisa chata, eu vou navegar um pouco aqui. Quando isso está sendo uma fuga? Então, antes de você entrar nas redes sociais, procure pensar, o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo agora? Eu vi um vídeo, né, de um instituto que eu sigo, de psicologia positiva, que falavam, eles pegaram 3 pessoas diferentes e aplicaram essa técnica e elas conseguiram, inclusive, ser menos reativas aos haters aí da internet. Elas conseguiram sofrer menos com pessoas que elas discordavam, com o conteúdo que essas pessoas publicavam. Então, isso também é muito importante. Você, antes de começar a navegar aí no seu celular, você se observar, desenvolver essa atenção focada aí no que você está sentindo, no que você está pensando e por que você está usando. Outra coisa, desative as notificações do seu celular, de tudo aquilo que não importa, de tudo aquilo que não é indispensável para você seguir com a sua rotina, né? Aplicativos pode ser Instagram, Facebook, TikTok, outras, e-mail, você, dependendo do que você trabalha, você pode deixar, o WhatsApp, dependendo, né? Se você tem um WhatsApp Business, deixe só do WhatsApp Business conectado, por exemplo. Essas são algumas formas. E outra coisa muito importante que eu acho que é procurar se conectar realmente com as pessoas. Porque a gente vai lá, dá uma curtida, e isso se torna tão vazio, tão artificial. Comente, mande mensagens, escreva textos personalizados. Não resuma sua emoção no emoji. Não resuma o que você está pensando, o que você quer transmitir para o seu amigo no emoji. Tente fazer uma conexão genuína. Eu acho isso muito importante. E hoje, assim, eu acho que a psicologia, inclusive, está tendo muitas iniciativas de estudo sobre o uso saudável das tecnologias. E isso é muito legal, porque a gente está vendo como isso pode nos ajudar, como isso pode levar saúde. E os psicólogos estão conquistando mais espaço até para trabalhar, né, como consultores aí na produção desses designs persuasivos, né, trazendo a ética e trazendo a saúde mental para esse campo. Então, assim, esse documentário foi muito interessante para mim. Não foi nada assim que eu
não conhecesse, que eu não imaginasse. Eu lembro que no início da pandemia eu percebi assim que tava aparecendo muito anúncio pra mim. Eu fiquei pensando, gente, acho que as pessoas, pelo fato de estarmos online agora, né, excessivamente, estão investindo nos anúncios. Isso fez com que no meu Instagram pessoal eu já não entrasse tanto. Eu entrava mais aqui para divulgar o meu trabalho, para falar de como estava o meu dia, falar da psicologia, porque para mim se tornou mais interessante do que ficar consumindo de uma forma passiva e sendo impactada toda hora, bombardeada por anúncios. E assim, eu acho que isso é uma tendência, porque hoje eles têm muitos dados, não só eles, gente, toda a internet, né? Tem a questão do Big Data, uma série de coisas que dá para falar depois aqui para vocês. Isso faz com que a internet seja o lugar mais propício para você conseguir vender as coisas. Você consegue atingir um público ultra qualificado. E é muito importante a gente pensar esse uso das tecnologias com ética, com sensibilidade, promover comportamentos pró-sociais, comportamentos positivos aqui. Seguir páginas, outra coisa que eu acho importante, se você puder seguir páginas de boas notícias, é muito legal. A questão do unfollow terapêutico. Ah, mas fulano não fez nada pra mim, mas eu me sinto mal com o conteúdo que ele posta, que ela posta. Dê um unfollow. Ah, mas é alguém que eu conheço. Coloque lá, silenciar tudo. Isso é importante para sua saúde. Tente pensar, quantas vezes eu entro aí na minha rede social, eu me sinto bem, quantas vezes eu me sinto mal. O que eu posso fazer para melhorar essa relação? Que contas eu posso seguir? Que conteúdos eu posso consumir para me sentir mais bem do que mal? E o ideal é que você se sinta bem, que aqui seja um lugar de entretenimento e de crescimento pessoal para você. Então procure sites de emoções positivas. Eu gosto muito do lado bom das coisas, né, dos razões para acreditar, são páginas que eu adoro. Conteúdos de psicologia eu adoro também. Então, se você tem uma religião, siga essas questões, né? Siga páginas que têm a ver com as suas questões espirituais e procure sites de boas notícias. E se você consumir muita notícia, não sei se aqui é o lugar ideal para isso, porque aqui é um ambiente muito propício para fake news, porque qualquer um fala e vai se espalhando, se espalhando. Então, procure consumir de uma fonte confiável. Eu sigo muitos jornais e eu preferi fazer isso, até para praticar meu inglês, jornais internacionais. E isso também tem me ajudado bastante, até pela escrita, eu acho assim mais imparcial, é bem interessante. Então, essas são algumas dicas. Eu fiz um texto sobre isso no meu site, se você quiser mais dicas, tem lá, o link tá na bio. E se você é psicólogo, vai ter um vídeo no IGTV dos Psis Digitais, como o psicólogo pode ajudar nesse uso saudável das tecnologias. Os Psis Digitais é um novo projeto que eu e meu sócio estamos aí investindo nosso tempo, preparando conteúdo maravilhoso para quem quer ser um psicólogo atualizado, um psicólogo que quer se posicionar com ética na internet e que quer entender quais são as tendências do futuro da psicologia. Então vai lá que vai ter um vídeo sobre isso também e envia esse vídeo para quem você acha que precisa fazer um uso mais saudável da tecnologia. Tchau, tchau!